psicologia na UTI, ela tem uma intervenção maior, né? A psicologia a clínica de consultório, a impressão que a gente tem, eu já passei por algumas sessões, o psicólogo ele se mantém mais quieto, calado, e o paciente ele fala mais, né? E aí ao final das sessões o psicólogo parece que vem como uma luva, né? E vai em cima do seu diagnóstico e acaba nos dando até alta. E na UTI, como funciona isso? Você tem uma intervenção maior? Existe uma Sim. diferença? Eu acho que às vezes é até para o paciente de consultório ou numa clínica incomoda esse silêncio. Sim. Mas ele é elemento importante. É para que o paciente apareça. Na verdade, a gente fala assim, é para o paciente se escutar, né? Não é para o psicólogo ficar escutando ele. Na realidade, o paciente é que tem que se escutar. E as nossas intervenções é para que ele se escute. Que ele vai tendo percepção de si mesmo, e ao ter percepção de si mesmo, ele tem a oportunidade de ir transformando aquilo que habita dentro dele. Na UTI ou em psicologia hospitalar, é um pouco mais diferente, a gente é muito mais diretivo e mais intervencionista. Eu estou lidando com alguém em crise, né? A gente fala que é uma situação limítrofe. Você ser um paciente de UTI está ali num risco de vida, né? A família lidando com risco de perda, eles estão num estado emocional que é diante de tudo que está sendo vivido, tem uma insalubridade emocional, existe um risco de uma ruptura psíquica, eles estão sem norte, estão perdidos e a gente tem que ajudar eles a permanecerem, vamos dizer que uma UTI emocional que a gente tem que oferecer a eles. Então tem horas que eu tenho que orientar, que eu tenho que ajudar a organizar, ver qual é o próximo passo, ajudar eles a pensarem que dormir é importante, que comer é importante, que falar é importante, que chorar vai fazer parte. E são oportunidades e a gente é mais intervencionista numa situação em que eu estou entendendo que aquelas pessoas estão numa situação de crise emocional. Entendi. Nossa, e a sua explicação eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente, né? A gente se perguntava muito, eu acredito, assim, eu conversei com várias amigas minhas que tinham exatamente esse questionamento em relação à posição do psicólogo na sala, né? Na clínica. Cibele, você me fala que sempre os pacientes te pedem para voltar para casa. E você escreveu uma crônica sobre esse tema. Fala um pouco pra gente. Interessante que eu escrevi esse negócio de voltar para casa muito antes de eu trabalhar numa UTI. Eu acho que é um sentimento meio universal diante de um momento crítico e difícil, essa vontade de voltar para casa. Paciente e família sempre me pede. Mas aí na minha experiência, como eu havia falado antes, né, já que quando a minha mãe faleceu e meu pai resolveu me colocar na escola, uma tia, né, irmã da minha mãe, morou com a gente logo nesse início. E um dia ela esqueceu de me buscar na escola. A gente fazia o trajeto diariamente, ela me levava a pé, me buscava a pé e me esqueceu. O sentimento certamente foi assim de abandono. Eu fiquei ali desesperada, demorava, não chegava ninguém. Imagina, criança. Como criança, com 3 anos e pouco. E eu fiquei na minha cabeça já pensando qual era o caminho de voltar para casa. E fui mentalmente pensando, eu vou passar por aqui, por ali, vou atravessar aquela rua, vou fazer isso, aquilo outro. E ficou muito marcante na minha história de vida esse momento. Eu acabei por entender, depois de muita análise, que foi nesse dia que eu entendi que a minha mãe de fato tinha morrido. Eu não me lembro do meu pai ter me contado, olha, Cibele, aconteceu isso. Muito pelo contrário, meu pai falava assim, olha, sua mãe foi morar na lua. E como criança eu ficava lá olhando para a lua, às vezes ainda eu olho e lembro disso, esperando que ela me mandasse alguma mensagem, alguma coisa assim. Mas nesse dia eu descobri, entendi dentro de mim que eu entendi nesse dia o nunca e o para sempre. Então ela nunca iria me buscar na escola e para sempre eu iria viver ali sem a minha mãe. E fiquei com essa vontade assim de que alguém me levasse para casa. Foi preciso muita elaboração,
muita psicoterapia, muito chão mesmo, para eu entender que quem iria me levar para casa ia ser eu mesma, né? Esse sentimento de conforto, de me sentir pertencendo, de me sentir tendo um lugar, um espaço, de ter vontade de voltar para casa, é uma construção que a gente mesmo faz. Mas a gente leva tempo para descobrir isso, sim, né? Às vezes a gente vai se iludindo, imaginando que vai ter algo ou alguém que vai levar a gente para casa. Muitas vezes o voltar para casa, ele é simbólico, no sentido de voltar para sua casa, para sua residência, mas às vezes voltar para casa no sentido de se encontrar, né? Eu diria, assim, até aqui conversando com você, está sendo terapêutico, vamos dizer assim, que está me fazendo fazer conexões, ter alguns insights. Voltar para casa é dizer assim, eu quero ficar vivo, né? Deixa eu continuar a viver, deixa ele continuar a viver e eu quero continuar a viver, né? Então acho que tem esse sentido bastante forte, enraizado, que é um pedido pela vida, que os pacientes, que as famílias me fazem para a minha equipe, para a nossa equipe lá da UTI, e que eu me fiz até hoje, né? Assim, eu acho que eu precisei nunca dizer nunca para a própria vida, né? Depois de viver um nascedouro lá marcado por uma grande perda, por uma grande não vida, que é a morte, foi preciso eu dizer vários sims para a vida e continuar. Então voltar para casa é todos os dias da minha vida pedir para continuar viva. Continuar sempre. Esse é voltar para casa. Cibele, qual mensagem você quer deixar para o nosso público? Olha para aquela câmera ali. Primeiro, nunca diga nunca. A gente às vezes não sabe o caminho que a nossa vida vai tomar. Lá quando eu era bem pequenininha, eu nunca imaginaria que eu ia chegar nesse lugar de trabalhar dentro de uma UTI e aprender tantas coisas. E aí eu quero deixar duas coisas importantes. Primeiro, é o que a gente tem um lema lá que a gente fala para todo mundo, todo paciente, toda família. Viver um dia de cada vez. A gente realmente não sabe o que virá no dia seguinte. A gente só tem esperança, a gente quando arma o celular para acordar no dia seguinte, né, faz o alarme para tocar no dia seguinte, é por pura esperança, porque a gente nunca tem a certeza. Então, assim, um dia de cada vez, resolvendo os problemas daquele dia, faz a gente continuar e ir mais longe. Outra coisa importante que eu aprendi lá, que eu quero deixar é o que realmente importa. Eu nunca vi nenhum familiar, nenhum paciente arrependido porque trabalhou muito, porque trabalhou pouco, porque comprou uma casa, porque vendeu, porque fez isso, porque aquilo. Sempre. Tudo acaba girando nas pessoas com as quais ele conviveu e principalmente a família dele. É o que fica lá de essência, de importante. Naquela hora, o que eles querem? Alguém que foi importante na história de vida, que esteja lá com eles. É o que o paciente quer. O que a família quer? Que aquele que está lá também continue como pessoa na vida dele. Então, acho que às vezes a gente vai se embaralhando com as cartas da vida e não sabe o que realmente importa. E nos momentos críticos como esse, de estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente tem uma oportunidade de pensar o que realmente importa. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Para mim também foi uma terapia gigantesca. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vou falar um segredinho, tá? Vocês estão vendo essa mulher mais séria, né? Uma mulher mais centrada, mas você sabe quem me pediu para quebrar o gelo dessa cena? Cibele. Cibele me pediu para abrir e encerrar o nosso programa com um brinde, com um delicioso espumante. E esse brinde vai para a vida. Esse brinde para você. Saúde. Saúde e vida.